Olá a todos, vamos falar sobre alucinações visuais, né? Começando a terceira parte da- das alterações da sensopercepção, certo? Paramos em alucinações auditivas, então vamos lá. As alucinações visuais, elas podem é, ser simples ou também complexas, né? E não tem muito que conceitualizar ou definir, né? A alucinação é uma coisa que a gente já falou que é, né? Uma imagem que é vivida como real, só que não é real, né? Não tem um estímulo externo causando aquela imagem propriamente, né? Tudo uma produção mental da pessoa, que no entanto é vivida como real, ok? E visual, né? Alucinação visual, então é algo visual, né? E aí a gente vai ter as alucinações visuais simples, né? Que a grande maioria, né? E eu acho que dois exemplos que explicam bem são os escotomas e as fotópsias, né? O, Os escotomas são manchas escuras que a pessoa vai ter, né, ao redor da visão, em uma região da visão, né? E as fotópsias são meio que centelhas de luz ou então pontos iluminados que na verdade não é, têm propriamente aquela luz ou está recebendo uma iluminação. Mas a pessoa enxerga uma espécie de flash ali, né, de centelha assim de luz, né? É, são alucinações visuais simples, né, essas duas. Né? Como vocês podem ver, é chamado de simples porque não tem nada muito refinado, uma figura completa ou cheia de detalhes aí, né? O que a gente tem é só uma espécie de ou luz ou, sei lá, uma mancha, sabe? Coisas que são propriamente simples, né? Por isso essa nomeação, certo? As alucinações visuais simples, elas são vistas com frequência em doenças vasculares, em enxaqueca, em uso de álcool, em epilepsia e esquizofrenia, certo? É, E ok, né? Passado agora as alucinações visuais simples, vamos para as complexas, né? Agora, as complexas, sim, a gente pode dizer que vão formar figuras complexas, né? Não tem muito segredo nessa nomeação, né? Então, ao invés da gente ter manchas ou luzes, a gente vai ter, sei lá, um monstro, né? Ou então um morto-vivo, um fantasma, uma figura humanoide, né? Ou então a gente vai ver sei lá, um fogo aqui na nossa frente, né? Então, coisas que não são só estímulos simples, né? Mas estímulos mais complexos, que podem, digamos assim, ser simbolizados de uma forma mais refinada, né? Então eu vejo meu pai que já é falecido na minha frente, né? Por aí vai. Não tem muito mais o que explicar, né? As alucinações visuais complexas também podem ser chamadas de alucinações visuais configuradas, né? Configuradas porque tem essa ideia de algo que já é um pouco mais completo, né? Tem uma configuração, tem um sentido. Aí vamos ter as alucinações cenográficas, né? Que são é uma variação da alucinação visual complexa, em que a gente iria enxergar uma alucinação que preenche todo o ambiente, certo? Então, um bom exemplo seria dizer que o indivíduo que está alucinando vai enxergar o ambiente todo dele pegando fogo, né? Alucinação cenográfica, que preenche todo o ambiente, né? Também tem a variação que é a alucinação liliputiana, que é uma alucinação em que as alucinações vão ser muito diminutas, pequenas, né? Então, ao invés de eu ver meu pai no tamanho real, que já faleceu na minha frente, falando comigo, eu vou ver meu pai desse tamanho aqui, em cima da minha mesa, olhando para mim e falando comigo, tentando chamar minha atenção, né? Alucinação liliputiana. Se eu não estou enganado, esse nome vem de é uma referência a algum livro de literatura, né? E embora as alucinações visuais complexas possam acontecer em esquizofrenia, não é tanto a assinatura assim da esquizofrenia, né? As alucinações visuais complexas, né? Isso é um fato que
me surpreendeu um pouco, porque eu imaginava que esquizofrenia envolvia bastante alucinações visuais, né? Complexos, mas não, né? Tipo, não necessariamente. O que mais envolve a esquizofrenia são as alucinações audioverbais mesmo, né? E essas alucinações, né, esse tipo de alucinação, é muito mais frequente em transtornos neurológicos, né, em que há algum tipo de danificação, lesão da estrutura cerebral, ou em transtornos neurocognitivos, né, que a gente percebe que tem algum tipo de disfunção cognitiva na pessoa. Ok? Então, por exemplo, as demências. Né? Aí a gente vai ter a síndrome de Charles de Bonnet, né, que é uma síndrome que vai ocorrer uma alucinação visual complexa. Síndrome de Charles de Bonnet é demarcada por uma deaferentação visual, né? E por conta dessa deaferentação, a pessoa, ela, ou melhor, o cérebro da pessoa vai preencher a visão dela com alucinações visuais, né? É, é isso, né? Basicamente é síndrome de Charles-Bonnet. São pessoas que estão com perca parcial bastante progredida da visão e vão ter preenchimentos, né, dessa lacuna visual aí com alucinações. Aí vamos ter a DCL, ou então demência de corpos de Lewis, que é uma doença que é demarcada, que é uma demência que é demarcada por o crescimento de uma massinha anômala, né, nos neurônios de algumas regiões do encéfalo, né? E isso acaba gerando uma demência, né, que é demarcado por alucinações visuais, né, complexos. Também não só por isso, mas por sintomas extrapiramidais e disfunção cognitiva global, né, que é o que é a marca da maioria das demências, né. Então nós vamos ter esses dois exemplos aí que vão ser demarcados, né. Na verdade, os dois são... Ou melhor, o primeiro é um transtorno que é neurológico, né, e o segundo é neurocognitivo. Ok, acabamos de falar sobre alucinações visuais complexas e vamos agora para alucinações táteis, certo? Não tem muito o que falar aqui, as alucinações táteis envolvem geralmente delírios de infestação, também chamados de síndrome de Ekbom, né, que é um profissional, não sei de qual área, que deu nome para esse tipo de alucinação, em que geralmente o indivíduo sente, né, que está sendo... alguma região do seu corpo está sendo tomada por formigas ou por pequenos seres, né, então por vermes, alguma coisa assim, né? E é muito comum acontecer dessas alucinações acontecerem na região da genitália, né? Então as pessoas vão imaginar que tá cheio de bicho ali, tem que tirar, não sei o que, né? E é muito frequente essas alucinações táteis em psicose tóxica decorrida por cocaína, certo? E... Pô, eu escrevi umas siglas aqui, mas eu não sei não lembro o que significa, né? Deixa eu tentar chutar aqui. Eu imagino que é esquizofrenia. Isso aqui, eu não sei. Tá, enfim, passa, não vai demorar muito tempo aqui. Vamos para as alucinações olfativas e gustativas, né? Bom, temos uma nomenclatura respectiva, né, para essas alucinações. Então, para as alucinações olfativas, a gente vai ter a nomenclatura Fanta... Porra, esqueci. Fantaiosias, cadê? Fantasmias. Fantasmias, vamos ter para as alucinações olfativas. E fantasiosias para as alucinações gustativas, certo? Então nós vamos ter as alterações, começando pelas alucinações olfativas,
a gente vai ter as alterações, né, de quantidade. Tem um bicho aqui. Estranho. As alucinações olfativas, elas podem sofrer alterações como, por exemplo, a hiperosmia, hiporosmia, anedosmia ou então a parosmia, né? Que são alterações desse tipo de... Nossa, me deu um branco. Hiperosmia e hiporosmia. Ah, tá, mas na verdade são alterações da sensopercepção do olfato, né? Hiperosmia, anosmia, imagino. E não alucinações, respectivamente. Não sei por que o livro colocou isso aqui, mas tá. E essas alucinações olfativas, né, as fantosmias, acontecem com frequência em casos de deferentação, né, então a pessoa tem déficit no olfato, né, geralmente 40 a 60% dos casos, em epilepsia do lobo frontal, antes da crise, certo? Em casos de enxaqueca, né, de esquizofrenia, e depressão e transtornos alimentares, né, muito comum. Existe também a síndrome de autorreferência olfatória, em que a pessoa ela vai sentir algum tipo de cheiro proveniente de alguma parte do corpo dela e esse cheiro é geralmente sentido como desagradável, né? Então a pessoa vai sentir, sei lá, um cheiro saindo do abdômen dela que é podre, né? Geralmente essa variação da alucinação olfativa, né? É bem angustiante, geralmente. Ok. Vamos falar sobre as alucinações gustativas agora, né? Ou então as fantasiosias, né? Que são muito frequentes em epilepsias do lobo frontal, né? Mais uma vez, antes da crise, e após o uso de bupropiona em depressão, né? Que é um antidepressivo que parece que não é tão utilizado assim, mas acabam usando em alguns momentos e pode ter esse efeito colateral, né? Enfim, outro tipo de alucinação são as alucinações sinestésicas ou somáticas, né? Que são alucinações relacionadas à alteração da estrutura do corpo, e as alucinações sinestésicas, né? Que são alucinações relacionadas à percepção de movimento, certo? Então, por exemplo, as alucinações sinestésicas, né? Ou somáticas envolvem a pessoa sentir que está com, sei lá, um pulmão dela está inchado e o outro não, né? Quando na verdade está tudo bem. Né? Então, uma alteração estrutural do corpo, né? É percebida ali. E a sinestésica, né? Envolve movimento, né? Então, a pessoa ela percebe que as coisas estão afundando, ou então estão começando a flutuar, ou então as coisas estão meio que numa ondulação, né? Então são esses dois tipos de alucinação, né? E existe uma diferença sutil, né, entre alucinação somática, né, também chamada de sinestésica, ou delírio. Perdão. Existe uma diferença sutil entre alucinação somática e um delírio de autorreferência do corpo, né? Que é basicamente que a alucinação ela envolve um fenômeno senso-perceptível. Né? Então a pessoa ela está sentindo, percebendo uma alteração da estrutura do corpo, certo? Enquanto que no delírio com referência do corpo, o que existe é muito mais uma ideia, uma crença muito forte de que alguma parte do seu corpo está alterada. Então cabe ao profissional investigar se a pessoa está sentindo mais aquilo ou ela só acredita naquilo, né? Aí vai existir também as alucinações funcionais ou reflexas, né?
que são alucinações que são causadas por estímulos externos. Só que assim, são estímulos externos que não tem nada a ver com o que a pessoa percebe, né? Então, por exemplo, a pessoa liga o chuveiro e escuta um grito de uma pessoa, né? Ou a pessoa liga o computador e sente o corpo inteiro dela formigando, né? Como se tivesse formiga caminhando assim, sabe? Então, tipo assim, são alucinações que elas têm digamos assim, uma causa externa, né? Só que ela não é uma causa externa que é coerente, né? Com o que a pessoa percebe. Então acaba sendo uma alucinação, né? Meio que a causa externa só é um gatilho, né? Digamos assim, para alucinação, né? E aí existem dois fenômenos, né, que são parecidos com essas alucinações, né, funcionais ou reflexas, que são a sinestesia, que é a pessoa ter sensopercepções distinta, né, de uma sensopercepção que deveria ser só de uma ordem. Então, por exemplo, eu coloco uma comida na boca e eu escuto um som e ao mesmo tempo uma sensação tátil, né? Sinestesia, né? E tem o Mitempfindung, que é um fenômeno que tem esse nome, que se eu não estou enganado é alemão, né? E ele é relacionado à percepção tátil, né? Alucinatória, em que eu toco em alguma parte do meu corpo e eu sinto outra parte do meu corpo sendo tocado, né? Geralmente na mesma... Como eu posso falar essa palavra? Por exemplo, se eu tocar aqui na frente, eu vou sentir mais na região frontal, né? A outra região que vai ser tocada. Se eu tocar aqui atrás, na região aqui de trás, né? Então, esse é o Mitterfindung, né? Aí vamos ter as alucinações combinadas ou multimodais, né? Que não tem muito segredo, né? É basicamente uma mistura do que a gente acabou de falar. Então, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Então, a pessoa pode ter alucinações visoacústicas, né? Ou então visual e tátil, sabe? Esse tipo de coisa. Vão ter as alucinações extracampinais, né? Em que as pessoas elas vão meio que ter uma sensação que não existe nos cinco sentidos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a pessoa sente uma presença, né? Ela sente que está sendo observada, sente que tem alguém atrás dela, uma sensação muito forte, muito real, que não tem a ver com os cinco sentidos, né? Tem mais a ver com uma espécie de intuição, né? Então parece que é tipo um bug da intuição aí, né? Que tem. Então essas são as alucinações extracampinais, né? E elas são muito comuns em pessoas que passaram por situações de vida ou morte, né? Aí tem a alucinação otoscópica, que é um tipo de alucinação que a pessoa se enxerga, né? Então tem aquele fenômeno do doppelganger, né? Ou do duplo. Então é basicamente isso, né? A pessoa vai se enxergar fora de si, né? Então vai se ver caminhando por aí aleatoriamente, sentado em alguma região da sua própria casa. E é isso, a pessoa se enxerga, né? Aí vão existir, que já é para finalizar, né, as alucinações hipnogógicas e hipnopômpicas, né? São alucinações que acontecem até com pessoas que estão saudáveis, né, mentalmente. São alucinações relacionadas ao período de início do sono e ao início da vigília, né? É, que são demarcados por algum tipo de alucinação, né? Aí existe o conceito de alucinose, é um nome que é dado para pessoas que têm sintomas de alucinação, embora apresentem um insight, né, uma consciência muito forte de que aquilo não é real, mas que é uma produção mental dela, né?
embora a pessoa vivencie como se fosse uma coisa muito real, né? Aí vai ter as pseudo-alucinações, né? Só aqui alguns tipos menos falados de alucinação, né? Vai ter as pseudo-alucinações, que são representações dentro daquele conceito que eu falei no início desse capítulo, né? São representações muito fortes, né? Que são quase imagens, mas não chegam a ser. Né? Então a pessoa ela imagina algo assim que ela viveu e está lá muito presente aquela lembrança, né? Muito forte, intensa, mas não chega a ser uma vivência real, assim, como se fosse tipo, a coisa acontecendo de novo. Né? Aí tem imagem pós-óptica, né? Muito comum, quando a gente passa o dia inteiro fazendo algum tipo de atividade, a gente vai dormir e continua lembrando daquela atividade que a gente estava inserido, né? Então, por exemplo, sei lá, o caminhoneiro que passou o dia dirigindo, fecha os olhos e continua enxergando ele no volante com a estrada seguindo, né? Aí tem a alucinação negativa, né, que é basicamente ao invés da pessoa adicionar algum elemento que não existe, né, na verdade a pessoa retira algum elemento que existe, né. No entanto, esse nome é questionável, né, os psicopatólogos acabam preferindo chamar de cegueira histriônica, não, perdão, de cegueira histérica ou conversiva, né, ou simplesmente escotomização parcial, né, estocomização ou escotomização. Estocolmo, não lembro. Escotomização, né? Eu acho que é isso. Escotomização. Escotomização parcial, né? Escotomizar significa meio que manchar, né? Aquela ideia Na verdade, não sei o que significa escotomizar. Mas tá ligado à mancha, né? Tem um tipo de alucinação que se chama escotomização, em que o indivíduo fica com uma parte da visão manchada. Né? Aí vai ter estudos sobre alucinação e delírio, em que se pegou indivíduos que têm só alucinação, né, e só delírio, e alguns estudos apontam que indivíduos com alucinação são muito frequentemente mais associados a um pior prognóstico, né, a sintomas mais graves e mais dificuldade no tratamento, certo? Então, é isso. O capítulo de senso-percepção levou 3 partes, porque é um capítulo muito extenso. E pronto.